tudo bem? Se você tem interesse no concurso da Receita Federal, seja auditor fiscal ou analista tributário, preste atenção nesse vídeo porque eu vou explicar como eu fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal, tá? E caso venha no primeiro momento da sua cabeça, cara, ele só conseguiu ser aprovado porque ele teve ajuda, ele fez parte das cotas, reflita muito bem porque você tem traços de racismo dentro de você, tá? Porque você nem sabe a minha história e por isso que eu tô aqui para poder explicar para você e conhecer um pouquinho mais, tá? E eu já peço, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que vai fazer sentido para ela. Sabe por quê? Porque eu vou te dar o passo a passo, o direcionamento para que você possa também ser aprovado no concurso da Receita Federal, tá? Se você me acompanha, você já me conhece. Agora, se você não me acompanha, comece a acompanhar agora porque você só tem a ganhar, tá? Meu nome é Jefferson Rosa. Eu fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal, estudando em média 3 horas por dia. E aí talvez venha na sua mente também: ah, esse cara daí deve ter estudado em colégio muito bom, as condições dele eram diferenciadas, tá? Não! Se você pensa isso, é sinal que você está se colocando para baixo. Conheça a história, entenda um pouco, que você vai perceber que eu também posso lhe ajudar a ser aprovado na mentoria individual. Nós estamos ajudando diversas pessoas a conquistarem o cargo da Polícia Federal, PRF, Receita Federal, TCU, INSS. São diversas aprovações dos nossos alunos, tá? Então, preste atenção. Então, conforme eu falei para você, eu fui aprovado 2 vezes da Receita Federal. Meu nome é Jefferson Rosa, ajudo pessoas e eu quero passar para você aqui o primeiro ponto para que você possa ser aprovado a primeira vez na Receita Federal, estudando 3 horas por dia, é você ter uma organização e dentro dessa organização, o estudar para concurso público precisa ser uma das suas prioridades. Por quê? Se você tem poucas horas, é muito importante que você invista no cargo de analista tributário primeiro. Foi o que eu fiz, tá? Só para você ter uma ideia, no cargo de analista tributário foram chamados aproximadamente 800 pessoas. Sim, 800 pessoas foram aprovadas nesse concurso. Aí você começa a entender como é tranquilo ser aprovado na Receita Federal 2 vezes. Foca a energia em ser analista tributário. Por 800 vagas é vaga pra caramba, tá? Se você estuda de médio a longo prazo. Por isso que eu falei para você que é importante que você tenha dentro das suas prioridades de vida ser aprovado na Receita Federal. Atualmente o salário de analista tributário está quase 14 mil reais. Tá? Quase 14 mil reais. Só para você ter uma ideia, tá? Final de carreira, o analista vai além de 25 mil reais, tá? Se você tem interesse em ser aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal, você está estudando para analista e foi aprovado, você tem de 60% a 70% do edital de auditor fiscal já estudado. Então, o que você faz, tá? Eu estudo para analista tributário. No último concurso teve a chamada de 800 pessoas, tá? Já começa a estudar no mínimo 3 horas por dia. Esse é o formato. E detalhe, se você faz a nossa mentoria, eu tenho a certeza que essas 3 horas já são suficientes. Mas Jefferson, eu trabalho, não tenho como tirar 3 horas para poder estudar. Eu falo para você que a gente consegue sim, tá? Porque dentro do nosso processo de mentoria, nós orientamos, organizamos a jornada diária para que possa ter mais estudos e com mais qualidade, tá? Porque não adianta você ter diversas horas disponíveis para estudar e não consegue ter qualidade. Seu nível de eficiência vai cair. E detalhe, é aprovado em concurso público quem tem mais conteúdo. Não é quem tem mais horas dedicadas. E aí você de repente vai ficar em choque.
Porque você vê vários gurus de concurso público falando, com 1.500 horas você consegue ser aprovado. E eu estou aqui para poder desmistificar isso daí. Desmentir, porque é uma mentira. Não são 1.500 horas que vai fazer você aprovado. Mas sim o que? O quanto que você tem conteúdo. Faz sentido para você? Eu tenho certeza que faz sentido. Por quê? Porque eu falo, tem tudo a ver com quem se prepara de forma séria. Então, estudando de 60% a 70% do concurso de auditor fiscal, porque você estudou para analista tributário, você começa a ter tempo, conhecimento e entendimento de como ser aprovado em auditor fiscal. Por quê? Porque você já se acostumou 3 horas com qualidade. E já com de 60% a 70% de conteúdo, você tem que aumentar de 40% a 30% o que falta. E nesse sentido, você vai começar a atacar disciplinas específicas que só caem no concurso de auditor fiscal. Só para você ter uma ideia, no último concurso de auditor fiscal foram chamados aproximadamente 400 auditores. São 400 vagas. É muita vaga. E o salário de auditor fiscal inicial ultrapassa os R$24 mil. Ao final de carreira, o auditor fiscal vai bater no teto. Jefferson, mas final de carreira eu vou estar velhinho, cansadinho. Não. O final de carreira você consegue alcançar com 9 anos. 9 anos você consegue chegar no final de carreira. E com isso, seu salário vai para cima de R$46 mil. Então, eu falei que você com 3 horas, você consegue ser aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal, além de conseguir conquistar salários que ultrapassam R$46 mil. Então, qual é a ideia? A ideia é você ter uma organização e ter os estudos como sua prioridade. Porque se o estudo não for sua prioridade de vida, esse tempo vai ser consumido com outra atividade qualquer, tá? Então, prioridade. Dentro dessa prioridade, você vai estudar para um concurso que tem muitas vagas e só passa aqueles que conseguem ser especialistas nessas disciplinas desse concurso. Foco em analista, aprove em analista. Sua vida vai ficar mais fácil porque você vai ser analista da Receita Federal. Seu salário vai aumentar porque você vai ser analista da Receita Federal. E aí você já vai estar dentro do órgão, entendendo como é que funciona toda a atmosfera, visualizando aonde você quer trabalhar como auditor fiscal. Eu falo isso porque eu trilhei esse caminho. Eu era 2º sargento paraquedista do Exército Brasileiro. Servia no 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista quando eu fui aprovado para analista tributário. Você sabe, se você é militar, você entende. Lá na Brigada Paraquedista é uma tropa operacional e isso faz com que eu tivesse pouco tempo de estudos. A qualidade fez com que eu fosse aprovado com apenas 9 meses de estudos para analista tributário. 9 meses de estudos de preparação. Trabalhando, tendo uma filha recém-nascida, não sendo uma pessoa absolutamente provida de recursos financeiros e tendo um histórico de estudo de escola boa, porque eu sempre estudei em escola pública. E aí você começa a entender que é possível sim. E com a nossa ajuda, você vai garantir a sua vaga. Eu tenho certeza. Por quê? Porque a gente está no período de médio a longo prazo. E com isso facilita a sua vida. Dentro do nosso processo de mentoria, você tem acesso a mim 24 horas, nos 7 dias da semana, todo o material incluído, plataforma de estudos inteligente, sistema de questões para que você possa ser aprovado. Então, não tem mais desculpa. Vem pro lado de cá, porque você precisa sair dessa vida de concurseiro para a vida de concursado. Sabe por quê? Porque em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.